When dealing with extra dimensions, or when dealing with beings from extra dimensions like jinn, for example, or people that follow a certain type of esoteric agendas, although me and you communicate through words and letters, they have chosen a different type of language. And this is a cross-boundary type of language. This is a language that goes across the boundaries, understood by all. And this is the language of numbers and shapes. And this is why whenever you do research about these groups, you'll find out that they practice something called sacred numerology and sacred geometry. Bom, pessoal, vou falar com vocês hoje sobre simbologia, numerologia, geometria sagrada. Para começar esse tipo de vídeo, esse tipo de assunto, primeiro você tem que entender a tabela pitagórica. Quem é Pitágoras? O pai da matemática e da geometria. Não tem como você passar pela escola sem conhecer o filósofo matemático Pitágoras. O que a escola não te ensina é que Pitágoras ele era um ocultista, ele guardava a grande parte da matemática, o grande conhecimento da geometria para os seus alunos iniciados na primeira sociedade secreta documentada, a Escola Pitagórica, que revela os mistérios da matemática, inclusive uma relação das letras do alfabeto com números, por exemplo, F, O e X, que representam 6. Seria apenas coincidência a repetição da letra X, como XXX, podendo representar 666, inclusive em classificação de filmes para adultos? Seria coincidência que uma das empresas que produz vários filmes que tem a insistência de usar a letra X seja a Fox? Quando a gente mergulha nesse mundo das mensagens ocultas, a gente descobre que tem muita coisa por trás. Já deve ter ouvido falar sobre gestos com as mãos que são usados em grupos ocultistas. Um símbolo muito usado dentro da própria maçonaria é a mão em forma de M, que também é conhecido como um comprimento satânico. Essa mão é muito comum em quadros de personalidades do passado, até mesmo em obras de artes, que você vai ver de Michelangelo, Leonardo da Vinci, entre outros artistas, e também em personalidades da geração passada, e você vai encontrar isso também na geração atual. Não apenas na geometria e na numerologia, não apenas em gestos com as mãos, mas também na música, na arte, na cultura pop, artistas, jornalistas, cantores. Isso foi espalhado pelo mundo e a gente encontra hoje mensagens ocultas e símbolos do que eles realmente buscam, querem e servem em todos os cantos de seus trabalhos. Essa expressão é chamada então de Era de Aquário, a era que nós nos encontramos. To see New York? We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. Great! We're all going to New York! Muitas vezes usando da mídia e de numerologia secreta oculta, eles mostram e se comunicam entre si sobre eventos que vão acontecer, de certa forma cultuando e avisando sobre coisas do futuro, e isso já se repetiu diversas vezes. To begin with, the significance of 911. What you have to understand, and what we are trying to explain, is that when dealing with extra dimensions, or when dealing with beings from extra dimensions like jinn, for example, people that follow a certain type of esoteric agendas, although me and you communicate through words and letters, they have chosen a different type of language. And this is a cross-boundary type of language. This is a language that goes across the boundaries, understood by all. And this is the language of numbers and shapes. And this is why whenever you do research about these groups, you'll find out that they practice something called sacred numerology and sacred geometry. What does this mean? It means that each number is given a meaning. Each shape is given a meaning. A meaning is communicated whenever a shape is presented or a number is presented by these specific groups. I'm not talking about random people or random groups. We're talking about specific groups that follow this type of agenda. When numbers are used, it signifies a certain type of meaning. When shapes are used, the same is followed. In their definition, in a numerological sense, 10 is the Alpha and the Omega, or the God. 11 is a step above God. 101 is a step above God. 911 or 911
is the skipping of God. It is the ultimate challenge. It is going from number 9, which has a specific meaning, to number 11 without going through 10. It's skipping God. So now that we understood what 911 means, what other practice do we do that deals with 911? Calling a number whenever you are in an emergency. Now, creating an institution that helps people whenever they are in need of help and whenever they are experiencing an emergency is fine. There's nothing against it. There's no religion, there's no logical person on earth that will tell you this is wrong. But when you understand how sinister these elite are and the way they work on a level that's way beyond what you think. So the fact that when you're experiencing an emergency or when you are in need of help, you have to pick up a phone and dial 911, which is the ultimate numerological definition of skipping God, then you'll understand how these people work. O número 11 representa uma negação de Deus, ele simboliza pular Deus, não precisar de Deus. E a gente vai ver que o número 911, que também tem essa representação de negar a Deus, está presente em vários filmes. E a blasfêmia está sempre ali, num papel, numa parede, num quadro, numa porta, numa rodovia, numa placa. É muito difícil ver alguma coisa hoje em dia na mídia que a gente não encontre esses números ou a inversão deles. Here we go. Aqui ele tem um calendário na direita do mês 9 e na esquerda do mês 11. Cadê o calendário do mês 10? E o 101 sempre presente, num símbolo, num anel, numa porta. 101 dálmatas, representando um passo além de Deus. Agora a gente vai mostrar um pouco da geometria sagrada. Essa não é a estrela de Davi, esse é o selo de Salomão, que representa a fusão dos opostos, e tudo que funde o oposto é a representação do inimigo. E esse selo de Salomão também é base para o símbolo maçônico, até porque Salomão é considerado pai da maçonaria. Se você pegar para ler a Bíblia, você vai ver que apesar de Salomão ser filho de Davi, que viveu e morreu como um homem de Deus, Salomão ele abandonou os princípios de Deus e se rendeu ao ocultismo e à feitiçaria. Então Salomão é considerado o pai do ocultismo, o pai da maçonaria. E agora vamos a outros símbolos que também são muito presentes no nosso dia a dia, mas que reverenciam o ocultismo.
toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, em nenhum momento nós vemos Deus, Jesus ou nenhum profeta pedir para que o povo de Deus fizesse nenhum tipo de imagem ou estátua, ou mesmo que criasse algum tipo de símbolo para que representasse Deus ou que se louvasse a Deus a partir daquilo ali. Muita gente não consegue entender o porquê disso, mas existe um porquê, porque conhecimentos ocultos se espalham pelo mundo, simbologias e imagens que muitas vezes têm significado esotérico são envolvidas dentro do meio cristão, dentro da vida da sociedade crente, né? E isso engana o povo de Deus. Em Tessalonicenses, Deus fala que em todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, não escolheram a verdade, não quiseram o amor da verdade. Muitas vezes a gente prefere a mentira do que a verdade, que pode doer. E por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus permite que o erro opere. Deus permite que a mentira seja contada, porque a verdade, ela existe e muitas pessoas não querem ouvir a verdade. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então aí a gente está vendo mais uma vez o porquê que as pessoas não gostam de ouvir a verdade machuca, a verdade dói, mas Deus não se agrada e tem muita coisa oculta e diabólica escondido por trás de imagens, símbolos, representações que foi envolvida assim dentro da igreja. Elementos de várias seitas, elementos de ocultismo extremo, simbologias com as mãos, gestos com as mãos, colocadas dentro de igrejas, colocada dentro da vida, da casa do crente. Por quê? Porque adere ali o que um artista desenhou e falou que era, mas você não sabe quem era aquele artista. Muitas vezes a gente não pesquisa quem é o artista que escreve, quem é o artista que desenha, quem é o artista que desenvolve. E você vai descobrir, se você pesquisar, que muitos desses caras que pintaram quadros e fizeram reformas de catedrais, na verdade eles não têm nada de servo de Deus, muito pelo contrário. Então eu indico você a começar a pesquisar a origem daquilo que você abraça, coloca na sua vida e diz que representa Deus. Me desculpe se isso fere a sua verdade, mas Deus permitiu a operação do erro, a operação da mentira. E nós temos que escolher. Vamos acreditar na verdade de Deus ou vamos acreditar na verdade dos homens?